Dentre das boas notícias que tivemos com a estreia do Felipe Luiz no Flamengo contra o Corinthians, no Maracanã, para mim uma das mais impactantes foi o retorno do Gabigol e a sua boa atuação. Mas e aí? O que vem depois? Vai o Felipe Luiz conseguir recuperar o Gabigol? Bom, antes de seguirmos com esse vídeo, eu venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante para o crescimento do canal. Deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda com o conteúdo, qual é a sua opinião a respeito. Interaja e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, e o Gabigol? Vai dar continuidade e voltar a ser o que já foi um dia no Flamengo? Felipe Luiz vai conseguir ter a capacidade de trazer, recuperar esse grande ídolo da torcida rubro-negra? São perguntas que, por enquanto, não têm uma resposta precisa, mas existem indícios que podem nos direcionar para algum lado. E esses indícios são positivos para o rubro-negro. Vamos lá. O Gabigol não vinha jogando com o Tite, até mesmo com o Sampaoli em determinado momento, mas acredito eu, na minha opinião, muito mais em função dos esquemas táticos preferidos por esses treinadores, com 4-3-3, esquemas de ponta. O Gabigol nunca se encaixou bem como ponta, mas sim um jogador que ataca o espaço em diagonal, podendo ser o segundo atacante ou homem de referência, mas não homem fixo, homem de movimentação. E a gente sabe, pelo menos agora com o Tite, o esquema de 3 pontas, um espetado em cada lado e um homem de referência no meio. O Gabigol não se encaixa com isso. Então eu sempre tive essa dúvida em relação a isso. É claro que o Gabigol fez muita besteira e também causou tudo o que está acontecendo na sua carreira. Mas ninguém desaprende a jogar bola. E o Felipe Luiz, com o esquema que ele adotou, pelo menos no jogo contra o Corinthians, colocou o Gabigol fazendo dupla de ataque com o Bruno Henrique, mas na mesma característica, no mesmo funcionamento, ou pelo menos semelhante ao que aconteceu em 2019, ou também como ele jogou em 2020, e foi muito importante naquele título brasileiro. O Gabigol entrando diagonal e tendo movimentação por toda a zona de ataque. Que movimentação é o forte do Gabigol. Eu sempre disse, não é o jogador mais técnico, embora seja técnico. Esse, o mais técnico, é o Arrascaeta. Não é o melhor finalizador, embora ele finalize sim bem. Mas quem finaliza melhor que ele é o Pedro no elenco. Mas certamente o seu talento está atrelado à sua movimentação. E é esse o ponto que a gente deve entender se o Felipe Luiz vai conseguir trazer esse Gabigol nesse jogo de movimentação, vai trazer esse Gabigol ao seu melhor ou perto do seu melhor. Sim, porque é um jogador novo. Não existe razão para entender que o Gabigol está em declínio técnico ou em declínio de carreira. Não é um jogador nem perto ainda de ser um jogador veterano. Pelo contrário, vai fazer 28 anos. É um jogador que está chegando na plenitude da sua forma física, ou pelo menos deveria. Eu acho que essa má fase é muito mais atrelada à falta de confiança e a tudo que vem acontecendo com ele, principalmente nesse ano. E eu acredito sim que o Felipe Luiz vai ter a capacidade de recuperar esse jogador. Por quê? Além de ser um jogador importante para a ideia de jogo que o Felipe Luiz pretende atirar porque foi apresentado contra o Corinthians, é um jogador decisivo e é um jogador que precisa de confiança. Ele pode encontrar, sim, no Felipe Luiz uma relação de confiança. Eu não estou falando de paternalismo não, tá, gente? Mas o mental, ele é muito importante na cabeça de um jogador. E eu acho que esse mental pode entrar em dia, se reflete em confiança. O que ele não tinha do Tite. O jogador tem medo de arriscar, medo de fazer algo diferente. E isso certamente interfere na sua performance. O que a gente viu ontem no Maracanã contra o Corinthians, não é que o Gabigol teve uma partida exuberante ou algo do tipo. Não, longe disso, mas se você comparar com as partidas recentes que o Gabigol teve, nesse ano em especial, ele jogou muito melhor. E eu acredito sim que ele possa ainda, no restante dessa temporada, mediante a motivação
que, segundo quem cobre o Flamengo, está descrevendo que ele está muito motivado, ficou muito feliz com a vinda do Felipe Luiz, com a capacidade, isso somado à capacidade que o Felipe Luiz tem de influenciar esses jogadores, já que até pouco tempo ele era um dos líderes do elenco, com a capacidade que o Felipe tem de fazer a leitura de jogo, de ter uma ascendência sobre o Gabigol e de conseguir motivar esse jogador para que ele possa voltar a exercer o seu melhor futebol. Enfim, como eu disse, não existe uma resposta muito certa, muito firme para esse questionamento se o Gabigol vai voltar ainda a ser o que já foi um dia para a história do Flamengo, aquele jogador decisivo, mas não existe motivos para acreditar que não possa voltar a ser. E os indícios, como eu disse, com Felipe Luiz a tirar pelo jogo contra o Corinthians, eles são bastante positivos e a perspectiva é a melhor possível. Vamos aguardar os próximos jogos contra Bahia, Fluminense. Eu acredito muito que uma virada de chave possa ter acontecido no Flamengo, tanto para o Flamengo com Felipe Luiz, como para o Gabigol, voltando a ser o que já foi um dia para esse Flamengo e para sua torcida. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui seus comentários, é muito importante, interaja, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.